Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas estou aqui para falar com você que decidiu aprender a palavra do Senhor. Fico muito feliz por você estar aqui comigo. Eu sou a Mayara, tá bom? Seja muito bem-vinda ao curso Ouvindo a Voz de Deus. Que Jesus te abençoe e que Ele fale muito com você através desse ensino, tá bom? Vamos orar para começar essa aula? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pela oportunidade de podermos estarmos aqui, meu Deus, reunidos em Tua presença. Paizinho, desde já eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo fale através de mim. Abençoe essa aula, que o Senhor venha direcionar e abençoar cada vida e que todos venham conseguir concluí-las. Em nome de Jesus. Amém. O nosso primeiro estudo fala sobre o estudo 1, a Bíblia Sagrada. O título dele é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1600 anos, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Pergunta 1. Como Jesus considerava a Bíblia? Como Jesus considerava a Bíblia, hein, gente? Lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Fica do lado de Lucas, tá? É o João grande, sem ser as epístolas. É o João, o livro grandão. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. Como Jesus considerava a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus fala que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, que ela santifica a gente através da palavra dele. A gente é santificado quando a gente ouve e aprende a palavra do Senhor. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo seja relativista quanto aos ensinos bíblicos, ela não deixa de exercer seu poder transformador e santificador na vida do leitor. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Pergunta 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-lo? Qual é a situação minha e sua que a gente tem, o que a gente precisa para entender? Lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 31, responde: Estudam e não entendem. Para entendê-la, precisa que alguém a explique, né? Então, a situação que a gente encontra, a gente pega a Bíblia para ler, mas a gente não está entendendo o que a gente lê porque não tem quem explique, não, né? Então, para que a gente possa entender a palavra do Senhor, a gente precisa que alguém nos explique. A semelhança do eunuco, há milhares de pessoas que anelam compreender plenamente as Escrituras. No entanto, nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso, devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. João 16:13. Algumas passagens da Escritura nunca serão perfeitamente compreendidas, até que na vida futura Cristo as explique. Há mistérios a serem elucidados, declarações que a mente humana não pode harmonizar. Entenderam? Então, quando vocês percebem que aqui eu cito, a resposta está nos livros da Bíblia, né? Lá na primeira pergunta, a resposta está lá em João 17:17. A segunda pergunta tem a história do eunuco, né? Lá no livro de Atos, capítulo 8,
versículo do 26 ao 31. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, pode pausar, que é importante sim, porque fica melhor a compreensão de vocês. Eu não consigo ler aqui com vocês, então o vídeo vai ficar muito extenso, né? Aí vai ficar cansativo de vocês ficarem assistindo aquela aula, que a gente tem que procurar na Bíblia. Mas eu cito aqui, vocês podem anotar, ir pausando o vídeo e lendo, ou vocês podem ler após a aula, tá bom? Mas seria legal se vocês pausassem, lessem e continuassem após a sua leitura, tá bom? Pergunta 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, versículo 10. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, buscar outras passagens que explicam o assunto, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ao estudar as Escrituras, devemos lembrar que a Bíblia é sua própria intérprete. A abordagem moderna de interpretação bíblica é humanista, racionalista, existencialista e relativista. Nesse modelo, destaca-se o pluralismo religioso, que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra a princípios e doutrinas, comprometendo a unidade e os princípios bíblicos. Ao estudar um tema, considere todas as passagens que tratam do mesmo assunto, para ter uma visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto. As passagens difíceis devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. Então, a maneira certa de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, às vezes aquilo que eu tô lendo lá em Mateus eu não tô entendendo, porque às vezes a resposta daquilo que eu tô lendo em Mateus tá em Marcos. Então, é só eu procurar em outra passagem bíblica o texto que fala sobre aquele assunto que eu tô falando, que vai ficar mais claro. Claro, e sempre que eu pegar a Bíblia para ler, eu faço uma oração, mas eu não tenho que pegar. A Bíblia não é um livro de pensamentos, tá? Eu vou pegar a Bíblia para ler, para me estudar, realmente me aprender um conteúdo dela que eu quero aprender com Jesus. Esse mês eu vou ler o livro de Mateus. Mês que vem eu vou ler Marcos. Se eu quero aprender, eu tenho que todo dia, antes de eu ler, sentar, falar assim: Jesus, eu estou aqui, Pai, para aprender a Tua palavra. Senta aqui do meu lado e me ajuda a compreender a Tua palavra. Você vai ver, quando que você começar a ler, aquelas letras vão ficar claríssimas para você. Por quê? Porque a Bíblia, gente, ela é o único livro que a gente lê ela no companhia do autor. Porque ele vive, ele é o autor, ela tá vivo. Ele morreu por mim, por você. Ele deu a sua vida por mim, por você. E ele ressuscitou ao terceiro dia para nos preparar lugar. Então, ele tá voltando, ele tá vindo aí para nos buscar. Então, se você, toda vez que você for ali, ler a Bíblia, pedir para Jesus sentar do seu lado e te explicar, você vai compreender, porque Jesus vai sentar e vai te explicar. Porque ele vive, ele tá aqui, é tudo o que ele mais quer, é ter você pertinho dele. Poder sentir que você quer aprender mais sobre ele, ter a vida dele na sua. Amém? Pergunta 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5, versículo 39. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação, que ela nos dá por meio de Jesus Cristo. A expressão examinais as Escrituras refere-se ao Antigo Testamento. Os discípulos deviam crer em tudo que a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Que benefício recebe o estudante da Bíblia? O estudante da Palavra de Deus? Que benefício a gente está recebendo agora estudando a Palavra de Deus? A gente encontramos a vida eterna que testifica Jesus. Quando a gente estuda a Palavra de Deus, quando a gente aprende a Palavra do nosso Salvador, a gente testifica de Jesus. Então, Jesus nos dá a vida eterna. Amém? Você vai ver com o decorrer das aulas, vai ter muitos conteúdos aqui que você vai ficar, uau! Jesus, que é isso? Eu não sabia, eu preciso compartilhar isso. Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente não quer ficar com ela só para nós. A gente quer compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que todos o conheçam e assim ele volte para nos levar para um lugar melhor, né?
Pergunta 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Que outro benefício prático nos advém de examinar a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O Espírito Santo guia em toda a verdade, e é a verdade que nos liberta. Embora nem todas as pessoas aceitem as verdades contidas na Palavra de Deus, elas estão disponíveis a todos os que buscam, os que as buscam. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, o que implica em amar, obedecer, honrar e seguir fielmente os seus ensinos. Esse conhecimento resultará em uma mudança radical, numa nova visão do mundo e de si mesmo. Isso é uma exigência porque define que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e porque diz que a verdade deve ser praticada por nós. Amém? Pergunta 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem dirigiu os profetas quando a Bíblia foi escrita? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro 1, 21. Acharam aí? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? O Espírito Santo, isso mesmo. A Bíblia foi o único livro que foi escrito pelo próprio Deus. O Espírito Santo direcionou os profetas para escreverem a nossa Bíblia. Amém? Os profetas bíblicos não escreveram independentes de Deus, mas o fizeram pela divina providência. O conteúdo é significado da mensagem do profeta, é proveniente da divindade, mas as palavras variam de acordo com o contexto e a cultura do escritor bíblico. Ou seja, o Espírito Santo inspirou a mente do profeta, não as palavras. Vários meios foram usados por Deus para transmitir sua palavra: voz audível, Gênesis 3, do 8 ao 15, Números 12, do 7 ao 8, face a face, Êxodo 33, versículo 11, Deuteronômio 34, versículo 10, anjos, Zacarias 1, 9, Lucas 1, 11, 18 e 19, visões, Daniel 7, 2, Apocalipse 1, 19, sonhos, Neemias 12, 6, Gênesis 37, 5 e 9, Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21, 2 Samuel 23, 11 e 12, Cristo, Jó 17, 34, Hebreus 1, 1 e 2. A essa dinâmica damos o nome de inspiração, isto é, a atuação do Espírito Santo na mente do profeta, dando-lhe palavras ou ideias para comunicar a mensagem e seu significado. Amém? Então, quem escreveu a Bíblia? Os profetas, né? Mas escreveram por si só? Não, o Espírito Santo direcionou. Amém? Então, quando alguém te perguntar, mas a Bíblia foi escrita por homens, que não sei o quê, venha falar um monte de abobrinha pra você, e falar assim, peraí, meu amigo, antes de você falar essas coisas pra mim, vamos estudar a palavra de Deus comigo? Primeiro, em várias passagens da Bíblia que nós vimos aqui, declaram que o profeta, ao escrever a Bíblia, ele foi inspirado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, teve revelações através de sonhos. Jesus veio face a face, Deus veio face a face e revelou o que ele queria que fosse escrito ali. Então, teve vários meios que Deus se comunicou para a Bíblia ser escrita. Então, a Bíblia foi sim escrita pela mão de um homem, mas um homem inspirado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, meu amigo, se você não quer crer na palavra do Senhor, que é o nosso manual, eu não posso fazer nada. Mas isso que você está falando que a Bíblia, ela a Bíblia é só um livro, a Bíblia é um livro, mas ela é um livro que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, nos liberta do mal. Amém? Pergunta 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus?
Quanto do texto bíblico, quanto da Bíblia é inspirada por Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo este texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. A aceitação da Bíblia como livro inspirado é um ato de decisão e fé. As evidências de que toda a Escritura é inspirada por Deus podem ser confirmadas pela unidade entre os seus escritores, a arqueologia, as profecias e as vidas que foram transformadas após estudo e compreensão. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Amém? 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por seres humanos? Você sabia que teve uma parte da Bíblia que ela não foi escrita por nenhum homem, pelo dedo de nenhum homem, pela mão de nenhum homem? Qual? Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Que parte da Bíblia não foi escrita pelos autores humanos? Êxodo 31, versículo 18. Os 10 mandamentos, é isso mesmo. Os 10 mandamentos, pessoal, foi a única parte da Bíblia que não foi escrito pelos autores humanos. Por quê? A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedra, escrita pela sua própria mão. Perceba a santidade da lei do Senhor. Ela é a repreensão do caráter divino e deve ser considerada na mais alta estima. Ao obedecê-la, reconhecemos a soberania do Senhor em nossa vida e mostramos nossa disposição em sermos fiéis. Então, os mandamentos de Deus, aquelas 2 tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Amém? Pergunta 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Está alguém autorizado a mudar uma vírgulazinha, um pontinho sequer da Bíblia? Malaquias 3:6, Apocalipse 22, 18 e 19. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia, mudar qualquer palavra da Bíblia? Não, não. O sábio Salomão declara: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. A palavra de Deus não deve ser alterada. Seus escritos, significado e propósitos devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados e seguidos pelos cristãos. Amém? Pergunta 10 e última pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamadas as pessoas que praticam o que elas aprendem na Bíblia? João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Tiago 1, 22. Capítulo 21, versículo 22. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados se praticares os ensinos da Bíblia. Então, Jesus chama de bem-aventuradas as pessoas que ouvem e colocam em prática aquilo que ouviram. Não aquelas que ouvem, entra aqui e sai aqui. Não, ouve e pratica aquilo que ouviu. Bem-aventurado. Nessa declaração, Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual. A felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus, expressa em sua palavra e obedecê-la. O problema de muitos crentes é que não se aplicam ao estudo dos princípios bíblicos e, por isso, não sabem o que Deus espera deles. Recapitulação sobre tudo que a gente viu. Para Jesus, a palavra de Deus é fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Algo para a gente refletir durante esse dia. Sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Precisamos compreender e aceitar a revelação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou. Amém?
compromisso de fé entre você e Deus. Você aceita a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Amém. Que Deus abençoe. Você quer dedicar tempo todo dia para estudar a Bíblia? Amém. Você fará todo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia em sua vida? Amém. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigada por esse estudo, Deus, obrigada por nos ensinar que a Tua palavra ela é uma única regra de fé, Jesus, e que ela foi escrita, Jesus, não por homens, mas não por homens somente, mas que o Espírito Santo estava ali dizendo que queria que fosse colocado ali. Jesus, obrigada por ter trago a sua palavra, meu Deus, por ter trago o seu ensino para nossa vida, meu Deus, para que a gente tenha uma direção nesse mundo tão vazio, nesse mundo tão cheio de sofrimento, tão cheio de tristeza, morte, doenças, maldade, injúrias, mas o Senhor deixou uma solução, que é a tua palavra, que nos promete salvar, curar e libertar. Jesus, abençoa cada vida que aqui está. Jesus, muito obrigada pelo teu amor e pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.